Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 3 e nesta aula nós vamos falar um pouco de quanto que vai custar. Quanto que vai custar então a sua mudança da vida da cidade para a vida no campo? Bom, para fazer essa resposta, eu vou fazer para vocês 3 perguntas. Primeira pergunta é: quanto você quer investir? Eu quero investir R$5. R$5 para mim tá bom. Se eu nem precisasse nem investir, melhor ainda. Mas aí você tem que entender que você vai precisar investir. Então você tem que responder para você. Quanto você quer investir? 30 mil, 40 mil, 100 mil, 500 mil? Quanto você quer investir? Eu não tô dizendo que você precisa ter esse valor agora, mas você tem que entender o quanto que você quer investir. Mas eu não sei nem quanto custa uma área de terra, como é que eu vou saber quanto que eu quero investir? Você precisa ter em mente um valor. Por mais que você não saiba quanto que vai custar a área de terra, você tem que ter uma pequena noção de valores daquilo que você pretende investir de valores. Por exemplo, uma casa. Se você vai comprar uma casa na sua cidade, você pode ver, tem casas nesse bairro que custa R$80 mil, naquele bairro que é mais caro custa R$500 mil. Então eu quero investir para comprar uma casa de 150 mil. Aonde que eu vou achar aqui na cidade? Então eu quero comprar ali, tem casas de 150 mil que é um lugar bom, tranquilo. Então você começa a pensar, e da mesma forma você tem que começar a pensar quanto você quer investir. 100 mil, 150, 50, quanto você quer investir para você conquistar esse sonho. A segunda pergunta é: quanto você pode investir? Agora sim, é você ver o que você tem hoje de recursos. Mas eu não tenho nada. Peraí, você tem um carro? Você tem uma moto? Você tem uma casa? Você tem um terreno? Você tem algum valor guardado no banco? Sim, não, talvez. Você tem uma carta de consórcio? Tudo isso eu quero que você saiba que é valores que você pode investir para comprar o teu sítio, a tua área de terra. Então, quando você falar, eu não tenho nada, será que você não tem nada? Será que você não tem nada mesmo? Será que hoje, se precisasse de R$2.000 para levantar para algum problema de saúde, será que você não dava um jeito de conseguir uns R$2.000, por exemplo? Tô dando só um exemplo. Não tô falando que com R$2.000 você vai conseguir conquistar esse sonho, mas eu tô querendo dar o exemplo de que você pode fazer de tudo para alcançar esses R$2.000, para poder comprar um medicamento, para poder levar o filho, o parente, a mãe, a sogra no médico, pagar uma cirurgia. Às vezes as pessoas fazem, desculpa falar essa expressão, uma tripa-coração para poder pagar uma cirurgia de R$10.000 parcelado ali em 5, 6, 7 parcelas todo mês e dá um jeito e paga. Eu já vi várias pessoas fazer esse tipo de coisa e pessoas simples, humildes, que não tinham o dinheiro, mas deram um jeito de pagar. Então eu quero que você tente pensar o que você pode investir. É muito importante você entender isso. E a última pergunta que eu vou falar para vocês aqui é: quanto você acha que vai custar? Quanto que você acha que pode custar o teu sonho? 100 mil, 50 mil, 200 mil? Eu quero que você preste bastante atenção, porque agora eu vou falar o meu exemplo. Nós, quando fomos para comprar o nosso local que nós adquirimos, nós começamos a analisar a primeira coisa: o solo, a qualidade de água. Nós analisamos se era alto, se era baixo o local, e nós entendemos que é sim necessário ser um local alto, montanhas, é muito bom. Nós analisamos a qualidade de água, e água pura, potável e em abundância, e na Serra Gaúcha, Serra Catarinense, é um local que a água é muito pura, é muito boa. Então a gente levou em consideração a palavra que Jesus nos dá, né, quando ele diz que é para fugir para os montes. Então quando Jesus falou estas palavras, a gente também tem que entender que no final dos tempos de todas as coisas, é importante você estar preparado. E nós escolhemos esse local com base em todas essas informações que eu estou passando para vocês: qualidade do solo, qualidade de água, a altura, a palavra de Jesus. Então tudo isso nos fez pensar o local aonde que nós queríamos comprar. Então neste local eu comecei a fazer pesquisas. Exatamente, utilizei a internet para ver imobiliárias,
critérias para ver em sites de vendas online, tem muitos sites de vendas online, OLX, o próprio Facebook tem. Então você consegue analisar o preço de venda da área, do local. Você consegue ver o preço do metro quadrado, começa a ver preço do hectare, começa a ver preço de várias terras, propriedades. E no nosso caso, o local aonde nós escolhemos, o valor do hectare ele variava de 20 mil reais até 50 mil reais. Lógico que tinha alguns lugares que eram um pouco mais caro o hectare, mas esses locais a gente tirou fora e focamos nesses valores de 20 mil e 50 mil reais. Pois bem, analisando todos esses critérios, a gente viu a questão de benfeitorias, tudo que tinha no local. E quando nós olhamos o local, nós estudando isso ainda pela internet, eu pude notar que existia uma diferença de valores de sítios custando entre 50 a 60 mil reais, áreas de 30 mil metros, de 20 mil metros também, por esse valor, e tinha de 80, de 90, 100 mil, 120, e áreas maiores, por exemplo, de 50 mil metros, ou 5 hectares, ou 6 hectares, 60 mil metros, então os valores eles começavam a ser de 150 mil, 180 mil, quanto maior o tamanho da terra, aumentava o valor também, e nós começamos a analisar, então, bom, nós precisamos encontrar um meio termo, e qual é o meio termo? Vamos pesquisar, além de só terra, vamos pesquisar sítios que já tenham casa em cima. E foi o que nós fizemos. Nós começamos a pesquisar pela internet ainda sítios com casa. E começamos a achar sítios com casas com 50 mil metros por 170 mil, 180 mil, 200 mil. Então a gente começou a avaliar a terra crua com a terra com casa. Então a gente começou a fazer essa análise e o local que nós compramos foi um local, achado dado por Deus para nós. Este local, então, ele tem casa, ele tem galpão, ele tem área de frutas, açude, um local para plantio, rio cortando por ele, tem nascente de água. Nós começamos a analisar todos os prós e contras e nós, analisando isso, percebemos que era vantajoso fazer esse negócio devido à sua infraestrutura. Por mais que tem muitas coisas que necessitam de uma pequena reforma, a gente percebeu que esta pequena reforma não traz um valor agregado ruim, é um valor considerável, mas mesmo assim ele está abaixo do que fosse pegar uma terra cru e precisasse construir tudo o que já tem em cima. E uma coisa que nós levamos bastante em consideração foi a questão das árvores frutíferas. As árvores frutíferas foi algo a mais, porque árvore frutífera, para ela começar a dar, é de 1 a 2 anos, alguns tipos, e outros tipos até mais tempo. Isto foi um diferencial para a nossa escolha. E ali a gente conseguiu medir um valor. Então a gente conseguiu analisar os valores que tem ali. E quando eu achei isso aí, o que foi o próximo passo? Nós fomos lá. Eu fui visitar vários sítios pessoalmente. Porque na teoria, você olhar pela internet é uma coisa, mas você ir lá fisicamente olhar o local é outra. E aí você consegue ter uma noção melhor de quanto que você vai investir, quanto que vai custar para você ir para o sítio ou ir para a vida no campo. E tudo isso você tem que colocar em prática, analisar. E isso não é uma coisa que você faz essa semana, a semana que vem você já sabe. Eu levei cerca de 2 meses analisando na internet vários imóveis, todos os dias analisando, buscando informações. Essas informações nós vamos falar na aula 8, tá? Todas essas informações. Quando eu fui, eu já fui com tudo em mente para analisar todas as coisas. E conforme você analisa um, analisa outro e vai analisando, quando você vê, não, esse aqui vale o preço, esse aqui tá mais barato do que o preço de mercado, você começa a ter essa noção. Então é muito importante você ter em mente isso. Quando você for a campo, saber o que você vai olhar. E conforme você vai fazendo as suas pesquisas na internet, você vai saber o preço que custa o imóvel aonde você mora, tá certo? Então eu passei mais ou menos aqui
aqui o meu exemplo para você ter como base de quanto que vai custar para você. Aqui em Santa Catarina, onde que eu comprei, na Serra, ele varia de 20 mil a 50 mil reais o hectare, e você consegue comprar sítios prontos com área frutífera, consegue comprar sítios prontos com casa, galpão, com muitas coisas. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você tem alguma dúvida, pergunte, não fique sem perguntar. E se você gostou também, eu quero pedir que você curta o vídeo, compartilha com os amigos, que é muito importante isso para nós, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe a todos e até um próximo estudo.